A todos, agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, né, neste ninho de amor, todos conhecidos, somos amigos, não é verdade? Mas me sinto novamente como uma aluna estudando, né, uma proposta que o professor me deu e expor aos meus amigos. É assim que eu me sinto. Então, este trabalho aqui me foi cedido gentilmente para que eu pudesse estudar e que a espiritualidade me auxilie a transmitir da melhor forma possível os ensinamentos que eu pude captar, tá bom? Essa obra chama-se Na Seara do Bem. Ela foi através do espírito Antônio Carlos Tonini, pelo médium Luiz Antônio Ferraz. E os desenhos dessa obra, eles não foram psicografados. O desenhista Mozart Couto fez diante das descrições que o Tonini colocou nessa obra, né? E uma coisa a gente tem que, assim, a espiritualidade nos passa e procura chegar no máximo que nós possamos compreender o que é aquilo. Muitas vezes eles vêm, né, e querem nos transmitir, mas eles têm que, às vezes, se aproximar do máximo que a gente, por exemplo, a gente sabe o que é uma garrafa, um lápis, Então, às vezes, são coisas que na espiritualidade nós aqui ainda não temos a compreensão. Então, muitas vezes, eles chegam o mais próximo possível para que a gente possa compreender o que é. Então, essa nossa primeira imagem mostra o Tonini, o irmão Cândido. Tonini, quando era encarnado, ele foi trabalhador de uma casa espírita. Não é essa casa que ele vai conhecer, mas ele foi trabalhador de uma casa espírita e ele tinha muita curiosidade. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade de saber como funcionam os trabalhos da casa espírita na outra dimensão, né? O que a gente enxerga, né? E tem a parte espiritual. Então, como é esse trabalho? Como funciona esse trabalho a partir da espiritualidade? E ele estava muito ansioso, porque já encarnado ele tinha essa curiosidade, né, de saber. Então, ele desencarnado até o momento da permissão que ele teve de poder efetuar essa visita numa casa espírita, parece que até na mesma cidade onde ele trabalhava, mas não é a mesma casa. E ele, no caso, foi orientado pelo irmão Cândido, que com essa ansiedade que ele estava, né, mas que ele procurasse controlar as emoções aqui está um pouquinho escuro. Pela aproximação da crosta terrestre e dos vínculos com a existência carnal, evitando alimentar a curiosidade vã e aproveitando o aprendizado dessa experiência com responsabilidade e disciplina. Aqui eles adentraram ao salão principal da casa. Como nós aqui no plano terreno temos o nosso responsável pela casa, né? No caso aqui o Gilmar, na parte espiritual também tem, né, um espírito que organiza todos esses trabalhos, orienta a todos. No caso, então, Tonini está sendo apresentado ao irmão Joel, que é o responsável pelos trabalhos da casa. E o Tonini tem essa percepção de que quando ele adentra no salão principal, ele percebe as suaves emanações que impregnam o ambiente, resultado das tarefas ali desenvolvidas. Então, o ambiente, vocês veem que tudo que é feito não é só no momento. O ambiente fica impregnado com as orações, com as palestras, as palavras que são faladas ali no ambiente. Ali também tem o Marcos,
o irmão Joel vai passar o Toninho para que o Marcos o acompanhe nos trabalhos que são realizados. E nessa conversa ele fala para o Toninho, o irmão Joel, que o centro espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu, da bondade divina e incrustou-se na terra para clarear os caminhos dos homens. Então, é um pontinho de luz que nós temos aqui para que a gente possa aproveitar, né, os ensinamentos que a casa nos traz. Bom, tudo isso aqui, gente, é espiritual, certo? Eles estão no ambiente, o irmão Joel vai começar a reunir os trabalhadores que vêm, no caso são médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários, tá? Então, às vezes os nossos olhinhos enxergam 4, 5 pessoas, e na espiritualidade, imaginem a quantidade, né, de pessoas, de espíritos presentes. E ele, no caso, o irmão Joel, está convocando a todos, e ele fala que convoca todos para o serviço no bem, lembrando que todos são imperfeitos, necessitados da providência divina, e que ninguém se eleva espiritualmente sem esforço e trabalho. E pede para que todos valorizem essa oportunidade, inspirados no amor de Jesus, com a certeza do amparo mais alto. Né? Então, eles ali têm já os benfeitores, mas mesmo assim, ainda existe o alto que auxilia nesse trabalho todo. Aqui, gente, é um dos departamentos, né, que assim que eles terminam aquela reunião de início dos trabalhos, os trabalhadores já vão se dirigindo aos setores, né? Cada casa espírita tem a sua forma de trabalhar. Muitos iniciam com uma palestra, outros iniciam com tratamento, atendimento fraterno. Cada casa vai ter a sua forma de trabalho. E para se instalar uma casa espírita aqui na crosta, primeiro o trabalho começa lá. Então é de lá para cá, até que aqui seja instalado. Então, na medida que os trabalhos na casa vão aumentando, né, conforme a necessidade dos frequentadores, quantos trabalhadores eles podem contar, né, a espiritualidade vai auxiliando, para que aos poucos possa suprir as necessidades daquela seara, né, e a espiritualidade sempre ali presente. Setor de vigilância. Aí vocês pensam, poxa, mas vigilância numa casa espírita? O pouco que a gente sabe que tem espíritos que ainda não têm uma compreensão, né? Ainda são muito revoltados, muitas vezes até são contra os trabalhos que são feitos por causa das sintonias que eles têm. Então, às vezes, eles são sintonizados com encarnados, que a gente chama até dos obsessores, e de repente esse encarnado começa a frequentar um local onde ele começa a ser esclarecido e ele começa a mudar suas atitudes, a frequência já vai se tornar outra. E muitas vezes acaba até se desligando dessa obsessão, ou então, através do esclarecimento do encarnado, o obsessor também acaba sendo orientado. Então, olha a ajuda, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, por que tem a necessidade de um setor de vigilância? Justamente por isso, para poder, para que permaneça a harmonia no ambiente, né? Para que possa transcorrer com tranquilidade, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se esclarecer, porque a gente já ficou sabendo. Então, existem espíritos que ainda não têm a compreensão e muitas vezes podem em algum momento se desequilibrar emocionalmente e às vezes atrapalhar o transcurso de uma palestra ou de um trabalho que seja.
aqui tem algumas observações no Marcos orientando, né, o Tonini. Vários dos servidores, eles acompanham espíritos enfermos para a recuperação. Então são trazidos espíritos da casa espírita para a recuperação, dando-lhes assistência espiritual, inspirando-lhes bom ânimo, esperança e usando de energia, quando necessária, para a autoeducação, pois muitas vezes o remorso causa-lhes desespero, sempre prejudicial, né? E Tonini pergunta do halo de luz, né, que protege esse ambiente. E ele também fala que as paredes do centro existem as paredes de tijolos e é como se continuasse, né, como se fosse um outro ambiente em continuidade ao que tem, né, na materialidade. Então seria uma continuidade. E esses trabalhadores do setor da vigilância ficam nessa outra dimensão, vamos dizer assim, né, para auxiliar nisso. Então ele fala, né, um halo de luz protetor envolvendo todo o núcleo de serviço. E ele explica que essa luz corresponde às vibrações do ambiente ali cristalizadas, provenientes da atitude mental que se exterioriza, plasmando o ambiente espiritual, resultante do trabalho edificante das orações, do pensamento reto e das mensagens consoladoras de anos. Então, para vocês verem como o trabalho de uma casa não é de um dia para a noite, é uma coisa que vai, né? Quantos anos? Outro setor que tem é o setor de enfermagem. Aqui a gente pode observar, nós temos um médico, tem enfermeiros, tem auxiliares, e eles falam, quem tiver oportunidade depois de ler o livro, lê, porque tem mais minúcias, eu em pouco tempo eu tenho que tentar expor para vocês. Eles explicam que muitos desses que trabalham no setor de enfermagem foram, na vida terrena, médicos, enfermeiros, auxiliares, mas que, para que possam ter, vamos dizer assim, a graduação da medicina espiritual, que é diferente da medicina aqui da Terra, eles precisam se dedicar muito, e principalmente às suas virtudes. Então, quem trabalhar nessa área precisa realmente não só ter a noção técnica, né? São enfermeiros, são médicos, mas não adianta só o técnico. Eles precisam trabalhar as virtudes, porque eles não trabalham somente a medicina espiritual, não trabalha somente com a parte técnica, eles trabalham com o coração. Então, para vocês verem o nível de empenho desses espíritos para que possam colaborar. Quem viu o nosso lar lembra do André Luiz, que ele quis auxiliar a moça, acabou prejudicando, porque não era aquele tipo de medicina utilizada. Então é algo a mais. Então as pessoas, os espíritos que querem se dedicar a isso, eles realmente têm que se empenhar para conseguir colaborar. Aqui vocês estão observando essas ânforas, eles explicam que esse setor de enfermagem, os espíritos que trabalham nesse setor de enfermagem, eles captam da natureza densa fluidos da natureza, das folhas, das árvores, das raízes, substâncias medicamentosas. Então eles manipulam fluidos, a equipe médica. Por isso que eles trabalham com essas ânforas, e aqui eles usam esses fluidos durante o passe, né, que é a transmissão de energia. Eles utilizam quando tem as cirurgias, e muitas vezes essas cirurgias são feitas durante o nosso sono. Então aqui eles, como se fizessem um preparo. Quando chegamos em casa, enquanto dormimos, temos o nosso desdobramento,
porque sabemos que enquanto o corpo dorme, o espírito tem a liberdade, né? Por isso que é bom a gente preparar o nosso sono, fazer uma oração antes de dormir, porque às vezes eles agem durante esse momento. Eles vão fazer a cirurgia no perispírito, no nosso perispírito, e muitas vezes conseguem nos auxiliar, né, para ajudar na nossa saúde física, mas vai depender muito da nossa mudança de comportamento, das sintonias que a gente vai procurar mudar. Então vamos lendo aqui. Marcos esclarece que, de acordo com as mudanças comportamentais, considerando os atenuantes e méritos adquiridos, os pacientes são submetidos a cirurgias espirituais durante o processo natural do sono. Atuam diretamente no corpo fluídico, no perispírito, alterando-lhes algumas disposições e, consequentemente, eliminando diversas enfermidades físicas, lesões, estas que a consciência de culpa lhes impôs, mediante erros do passado. Então, para vocês verem, gente, essas pequenas orientações que eu estou passando pelo que eu li e tudo, a partir do momento que nós agora adentrarmos a casa espírita, a gente vai começar a enxergar tudo diferente. Se vocês aqui estão, é porque vocês tinham que escutar. Então, se vocês estão escutando, a partir de agora, vocês já não veem mais a casa espírita, talvez como vissem. Vocês vão conseguir enxergar um pouquinho além. Outro setor de esclarecimento. Aqui vai começar os trabalhos, o zelador da casa, nós também temos aqui nosso zelador, né, abrindo lá o setor para poder as pessoas adentrarem. E o Toninho e o Marcos estavam conversando com o Toninho a respeito desse setor de esclarecimento, que são espíritos que vão trabalhar justamente nesse setor de esclarecimento, auxiliando palestrantes, auxiliando quem faz o atendimento fraterno e muitas vezes também auxiliando as pessoas que estão presentes, para que possam, na medida do possível, compreender e absorver da melhor forma possível os conhecimentos, que vai ser proveitoso para todos, né? Então, através da intuição, esse setor, né, de esclarecimento, os espíritos trabalham através da intuição aos encarnados, encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários, os evangelizadores também, né? O homem que se predispõe a conhecer a verdade e divulgá-la em nome do amor, recebe assistência espiritual. Trabalham muito no campo intuitivo mediúnico dos companheiros encarnados. Assistem espíritos desencarnados em perturbação, dialogando com eles demoradamente, esclarecendo-os sobre a nova realidade. A verdade é imprescindível à iluminação das criaturas, porém, dosadas de acordo com a maturidade de cada um, esclarecendo sem ferir, ajudando sem violentar e colaborando sem exigir. Ou seja, a espiritualidade sabe a capacidade de compreensão de cada um de nós. Muitas vezes, médiums, às vezes, na hora de orientar alguém e tudo, às vezes a pessoa já está com tantos problemas físicos, eu acho que ela não precisa de mais nada, né? Para que seja acrescentado. E muitas vezes, se o médium não tiver uma consciência, não tiver uma responsabilidade, uma seriedade no seu trabalho, pode fazer uma orientação incorreta. Vamos supor que a pessoa, no caso, tem um obsessor. Ela tem necessidade de saber desse obsessor, se vocês estão vendo todo esse trabalho que a espiritualidade faz? Ele tem que procurar trabalhar, esclarecer esse irmão encarnado que aqui está. Sugerindo, meu irmão, participa das palestras, receber um passe,
trabalho da água fluídica. O que vai acrescentar ele explicar, ele falar para a pessoa que ele tem um espírito obsessor, não vai acrescentar nada. Pelo contrário, a pessoa de repente entra até em pânico. Então é nesse sentido que a gente fala. Tem coisas que às vezes você fala assim, poxa, eu fui lá no atendimento fraterno, mas não me falaram nada. Não espere às vezes que falem nada. Muitas vezes aquele passe já foi o tratamento necessário. Não se preocupem com coisas extraordinárias. A espiritualidade trabalha com muita simplicidade, com respeito aos espíritos. E eles enxergam muito mais do que os encarnados. Então eles sabem o que pode ser orientado, o que não pode. Então vamos, assim, levar, quando a gente for no caso espírita e tudo, usar bom senso do que lhe for falado, certo? Porque a gente sempre fala aqui, indague, questione. Nem tudo que é colocado você precisa concordar, não é verdade? Então, se caso houver algum tipo de orientação, procurem se aprofundar naquela orientação, se vocês acharam algo estranho, né? Setor de comunicação. Aqui vocês podem observar, parece até um pouco fantasioso, mas é o que eles querem colocar para a gente. Aqui tem uma tela também, como se fosse essa nossa aqui, né? Mas isso daqui vai ser usado pela espiritualidade. Vocês veem alguns tipos de equipamentos que eles estão usando, de comunicação. É isso que o Tonini tentou nos falar, é o tipo de aparelhos que eles usam. Mas isso daí é utilizado em todos os trabalhos, para poder auxiliar. Por quê? Aqui na Terra já existe, assim, as vibrações são muito densas. Então a espiritualidade para trabalhar, como vocês puderam observar, são espíritos muitas vezes que são colaboradores. Ainda não tem um degrau muito alto de evolução espiritual, mas estão ali para trabalhar. Então muitas vezes eles vão necessitar desses tipos de aparelhos para poder auxiliar no trabalho aqui. Então os aparelhos eles são necessários devido a obstáculos existentes na proximidade da crosta, decorrentes das vibrações mentais, desequilibrantes de encarnados e desencarnados, ainda presos nas experiências carnais, que gravitam em torno da Terra, formando compactas legiões de sofredores. E outra coisa que eu estava falando para vocês, é a condição espiritual dos trabalhadores, humildes servidores em aprendizado e crescimento, com faculdades em desenvolvimento. Então vamos supor, o irmão Joel, como ele é organizador espiritual da casa, a gente já entende ele como alguém com um conhecimento mais elevado, um grau mais elevado. Ele, no caso, não tem a necessidade de utilização desses aparelhos. Mas os outros colaboradores, dependendo do grau, eles estão ali para ajudar. Então, muitos vão precisar desses aparelhos. Mas na frente vocês vão ver mais algumas coisas sobre isso. Isso daqui, gente, seria a entrada de uma casa espírita. Vocês podem achar estranho, mas é o que eles descrevem. Aqui é o que eu falei, o desenhista procurou fazer o desenho conforme a descrição do Tonini. Então aqui ele fala desse halo também de proteção, né? Mas por quê? Para que não entre os espíritos que a gente esteve conversando, que estão mais desarmonizados, ainda não têm a compreensão e também não estão dispostos a mudar. Entendeu? Aqui a gente vê os encarnados, né? Aqui a gente pode observar alguns trabalhadores, podem ser do setor de enfermagem, auxiliando, no caso, os espíritos que têm condições de ter uma assistência a adentrarem na casa espírita. E também esses desenhos aqui que fizeram, né, de mais escuros e tudo, no sentido de dizer das vibrações desses espíritos. Muitos estão zombando, né,
Outros se acham no direito, como veem que aqui é a luz, acham que aqui é o paraíso. Então, muitas vezes, às vezes até por religião, se acharam que tinham direito ao paraíso. E eles falam que, naturalmente, pelas próprias vibrações, eles sabem se o espírito realmente está preparado para adentrar a casa espírita e se modificar ou não. Então, olha lá, espíritos desencarnados que recebiam assistência e auxílio são trazidos pelos servidores do setor de vigilância. Estavam em franca recuperação e eram acomodados no auditório. Captadores vibracionais, um desses aparelhos que a gente esteve vendo, para identificar os espíritos com fortes vibrações de sincero arrependimento e desejo de renovação. Somente o tempo e a dor poderão facilitar-lhes as modificações necessárias. E quando enlouquecidos no ódio, tentam investir contra os seguidores, recebendo o amor deles em forma de energia disciplinadora. Muitas vezes eles explicam que essas energias, que no caso, como se fossem focos, são energias condensadas, mas para impedir que eles se aproximem ou que eles queiram entrar, mas sem prejudicar. É isso que eles falam. A sintonia é diferente. Então eles trabalham com amor, mas eles não sabem o que é amor. Então para eles está afastando, está empurrando eles, entendeu? Mas a própria sintonia que não se encaixa. Por isso que eles também naturalmente não conseguem adentrar ao ambiente. Eles não se encaixam no ambiente. Olha o nosso amigo Augusto aqui, ó. A música. A espiritualidade fala do preparo que a música traz no ambiente. E nós aqui temos a oportunidade de ter nosso amigo cantando pessoalmente. Muitos ambientes não têm, acabam usando a música mecânica. Mas eles falam que esse trabalhador aqui, ele acaba sendo um transmissor das energias através da música que ele está cantando, das letras que ele está emitindo, proporcionando às pessoas um convite à mudança da sintonia. Vocês entraram de um jeito e aqui estão sendo preparados. E a música é um desses preparos. Por isso da importância do silêncio, enquanto estiver cantando, para que a gente possa se modificar, possa se permitir, para vocês verem que o tratamento começa a partir do momento que a gente entra aqui na casa. A partir do momento que a gente entrou na casa, a gente já vai começar a ser tratado. A música é um desses elementos. Então vocês veem essas pontinhas é como se fossem gotas de luz, de energias, de fluidos, que nós já estamos recebendo através do instrumento que é o nosso irmão que canta para a gente. A modificação no ambiente diante da música elevada. Muitos respiravam profundamente, pacificando o semblante e harmonizando o pensamento, acompanhando a linguagem poética e musical. O artista que não negligencia os dons outorgados pela providência divina, torna-se verdadeiro médium do belo. Para vocês verem que cada um tem um papel importante nessa casa. Até nós, quando viemos aqui para poder assistir uma palestra, o nosso papel é importante. Principalmente da gente estar aqui, corpo, mente, e espírito. Começando a prece inicial. Então vocês veem, aqui seria, gente, já com todas essas vibrações, essa harmonia toda, a prece seria o ápice desse nosso contato com a espiritualidade, com Deus, da gente se permitir. Então a importância da prece, da gente naquele momento esquecer das coisas lá fora.
A partir do momento que a gente adentrar essa casa, procurem começar a trabalhar isso. E vocês vão ter o tratamento que necessitam. Então eles falam, né? Aqui nós vemos o palestrante acompanhado já do mentor espiritual, né? A espiritualidade ali presente, auxiliando nesse primeiro contato através da prece, dessa abertura dos trabalhos, né? E eles colocam no livro que somente com o amadurecimento as criaturas poderão avaliar os sublimes valores da oração. O orador. Aqui, gente, o orador, ele vai ter sempre o auxílio. Vocês lembram que eu estava falando do setor de esclarecimento? Muitas vezes é o mentor dele. Isso daqui seria a ligação do mentor com o nosso palestrante, né? Através isso tudo através do perispírito, né? Através de intuição, o acompanhamento. E eles falam que a espiritualidade trabalha essa pessoa que vem transmitir os conhecimentos do Evangelho, dos ensinamentos, através da bagagem que ela leva. Então não tem como a espiritualidade tirar alguma coisa que a pessoa que está aqui na palestra, um assunto que a pessoa nunca tenha visto, nunca tenha lido. Então, a partir do momento que ele se propõe a trazer um tema, ele obrigatoriamente terá que estudar, se dedicar para poder transmitir da melhor forma possível. E a espiritualidade vai ajudar essa pessoa para que ela relembre, que fale coisas importantes daquilo tudo que ela estudou. Porque provavelmente vai servir para alguém, para algum aprendizado, para alguma mudança necessária. Somente as palavras provenientes do coração, acrescidas da experiência e vivência do palestrante e também dos seus recursos intelectuais, tornam-se capazes de tocar e sensibilizar a plateia. Então não é apenas a pessoa chegar e falar, não, eu vou pegar esse tema, abordar esse tema. A gente tem que ter, é o que eu falo, a gente tem que ter dedicação. A gente pode não estar nos nossos melhores dias, a gente também pode não ser a melhor pessoa para transmitir, mas se você se dedicar, com o tempo você vai melhorando, você vai se aprimorando. A palestra, né? Tudo que é trazido na palestra, os ensinamentos, as passagens de Jesus, tudo a doutrina espírita tem o intuito de nos modificar. Né? A nossa reforma íntima, os ensinamentos que Jesus nos traz. Então esse é o objetivo da palestrante está falando, às vezes vai direto naquilo que a pessoa precisava escutar. E muitas vezes ela na mesma hora vai refletir, pode até se arrepender. No caso aqui, tá? O assunto que o palestrante estava falando, né? Que o expositor explicava que às vezes, por causa de nossa intolerância, geramos desentendimentos e dores que facilmente poderíamos evitar. Despertou no mesmo momento essa moça, lembrou de manhã que ela tinha saído de casa, se alterou com a mãe, saiu batendo a porta, viu que magoou a mãe. Na mesma hora, ela se arrependeu e se propôs, assim que chegasse em casa, conversar com a mãe. E isso acontece mais do que a gente possa imaginar. Porque muitas vezes o que é trazido são palavras necessárias. Às vezes não é para um não, às vezes são para vários. Durante a palestra, a gente vai observando os espíritos, né, que estão no tratamento que eu falei para vocês. A palestra também é um tratamento, porque através dos ensinamentos vai nos propor um pensamento diferente, uma proposta diferente na nossa vida, né? Então aqui o Marcos está passando para o Tonini a situação dessa senhora aqui, ó, né? Isso, a espiritualidade é que vê, a gente não vê, né? Então essa massa cinzenta aqui que vem do pensamento e acaba atingindo aqui o peito dela, proveniente de seu condicionamento mental.
muitas vezes, se isso daqui permanecer por muito tempo, acaba se tornando doença. E muitas vezes nessa área, né? Não é uma regra geral, mas é isso que acaba acontecendo. Mas ela está aqui na casa espírita, foi tratada pela espiritualidade. Muitas vezes a pessoa sai, eu estou me sentindo melhor. Mas chega em casa, então é o teu negócio. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então é importante as nossas mudanças de pensamento, de sintonia, para que a gente possa permanecendo com o auxílio que a espiritualidade nos trouxe. Então vamos tendo mais consciência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Aqui outro caso, né? Esse aqui também está prestando atenção na palestra, está prestando mesmo? Está nada, ele está só pensando no trabalho, no seu ganho. E o Toninho pergunta para o Marcos, ele fala: muitos companheiros não registram os apontamentos esclarecedores, presos às suas preocupações, criando quadros mentais alheios ao propósito daquele momento. Então é o que eu falei, a pessoa está de corpo presente, mas o espírito, só Deus sabe onde está, né? São situações que eles colocam, às vezes até para alertar a gente, né? Obstáculos que podem acontecer. Que aqui eles descrevem, são 3 pessoas, né? Esse aqui, coitado, tá já no sono profundo. Mas eles falam que pode acontecer, porque o ambiente da casa espírita já é um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonização. No caso, eles comentam que é uma pessoa que trabalhou muito durante o dia, trabalhou muito pesado. Quando chega nessa casa espírita, realmente com esse ambiente de paz, acaba adormecendo. Que antigamente, eu não sei se vocês já tiveram, porque às vezes quando falavam que a pessoa estava dormindo, todo mundo dizia, isso daí é algum espírito que está junto à pessoa. Então não é só culpa dos espíritos não. Muitas vezes a culpa é nossa mesmo. Essa senhora aqui é a mesma coisa, está piscando, os olhos lá, tentando, pescando, mas também está alheia. Ela está ali, mas o pensamento dela está em outro lugar, quer dizer, não está aproveitando nada do momento, né? Esse senhor já é diferente. Vocês observam essa linha aqui, né? É como se fosse um vínculo. E justamente o vínculo dele é com o obsessor. Como não pôde o obsessor adentrar a casa espírita, está lá fora. E muitas vezes essa obsessão é de muitos anos. Então às vezes ele trabalha até com hipnose. Procura fazer ele dormir para quê? Para que ele não aprenda nada. Para que ele não mude sua sintonia, porque não é interessante para o espírito que ele mude, para que ele possa continuar ali, como obsessor dele. Companheiros aprisionados aos seus perseguidores espirituais, por meio da intensa hipnose, que embora presente à reunião, sofre influenciação negativa à distância, visto que seus agressores não conseguem ali adentrar a consequência de sua indisciplina mental. Grilhões, ou seja, um aprisionamento que as orações e a vigilância poderiam dissipar. Então a importância da gente tentar ficar ali firme mesmo, prestando atenção na mensagem que está sendo trazida. E muitas vezes o palestrante também, no dia não está muito bom, está mais fazendo os outros dormir do que podendo transmitir, não vou tirar, né, o papel da pessoa que está aqui fora também, né? Mas então a gente tem que trazer imagem, né, para vocês se distraírem do cansaço, né? Mas a gente vê, se a gente estivesse em casa vendo televisão, a gente estava prestando mais atenção na televisão e na novela, não é verdade? Mas é o que a gente fala, é que aqui o ambiente é outro. É uma harmonização que mesmo se a gente não se propor a prestar atenção, a gente realmente é levado ao descanso ou, como a gente já pode ver, as outras situações, né? Aqui, gente, vocês lembram que eu falei do setor de vigilância, que existe uma continuidade? Então, eles até brincavam de que tem pessoas que não vão para o centro espírita e falam assim, tem cadeira vazia, não sei se tem espírito, se eu vou sentar no colo de um espírito, se o espírito vai sentar no meu colo. Então, olha, aqui, se não sabiam, então a espiritualidade é outra dimensão.
Então é como se aqui nós temos o nosso auditório presente e na espiritualidade eles também estão presentes. Estão presentes para aprender tanto quanto nós, né? E lembra aquela tela que eu falei para vocês? Que tinha, que não é para os encarnados, é para os desencarnados. E eles mencionam que esse tipo de tela que eu falei para vocês, às vezes a imagem chama atenção. Então, só que lá, essa imagem aqui é como se fosse viver a passagem de Jesus, né? Então eles dão um exemplo, que o palestrante estivesse falando de alguma passagem de Jesus, e os espíritos que ali estão em tratamento, né, em mudança, têm a oportunidade de vivenciar como se estivessem vendo ao vivo aquela passagem de Jesus que está sendo comentada na palestra. Com fisionomias de arrependimento, recordam das próprias experiências, analisando seus erros, compreendendo a verdade libertadora, entregando-se às lágrimas sinceras. Então acaba sendo a oportunidade dos desencarnados também, esse trabalho que a Casa Espírita faz, de desencarnados que ainda estão, não conseguem ainda o desprendimento, se eles estão por aqui é porque eles ainda têm uma ligação muito forte. Então, através das palestras, dos trabalhos da Casa Espírita, eles também serem auxiliados. Evangelização infantil. Aqui nós temos em outro dia, né, Gilmar? É no sábado. É, no sábado, né? Esse ano suspenso, né, por conta da pandemia, retornaremos no ano que vem, com certeza. Mas, independente de não ser no mesmo dia, existe a espiritualidade que também auxilia, ampara, né? Então eles falam que a evangelização infantil, as sementes do amanhã recebiam a atenção de abnegadas evangelizadoras. Eles falam que as evangelizadoras, às vezes, participam de reuniões para que possam transmitir a mensagem para as crianças, às vezes no desdobramento do sono. Então, eles são chamados para poder participar, para depois intuitivamente trabalhar aqui na Terra com as crianças. A participação de espíritos, eles mencionam muitas vezes mulheres que fracassaram na sua missão como mães. Então elas estão ali acompanhando o trabalho da evangelização, que antigamente era só um trabalho para distrair as crianças, para não atrapalhar os adultos. Hoje em dia não, hoje em dia eles plantam a sementinha de Jesus, dos seus ensinamentos, que eles falam, aqui é os menorzinhos, e aqui é como a espiritualidade não precisa de parede, né? Eles enxergam, é isso que eles querem dizer. Eles estão vendo outro ambiente de outras crianças maiores, também tendo a mesma assistência. Então eles falam que essa época, até os 7 anos, tudo que é transmitido, muitas vezes a espiritualidade consegue trabalhar os jovens com uma certa idade, intuindo eles a lembrança daquilo que eles aprenderam e muitas vezes evitando um mal maior. Então eles falam que esse trabalho não é mais como era visto antes, de não atrapalhar os adultos. É um trabalho importante para que as crianças já trabalhem em si a presença de Jesus, o quanto é importante Jesus na nossa vida. Caramba, já são 10 para as 9, estou falando muito. Aqueles aparelhos que eu tinha falado para vocês, isso daqui é um setor importante. Aqui nós temos os papeizinhos, né? O nome das pessoas, dos enfermos, dos necessitados, endereço. Esse trabalho que a espiritualidade faz é justamente para isso mesmo, para captar essas pessoas que necessitam, que a gente coloca o nome, que pede peças e tudo. Só que aqui eles estão explicando o seguinte, esse aparelho, esse espírito que está auxiliando, para estar usando o aparelho, ele tem a necessidade desse aparelho, mas ele logo observa uma senhora e um nome masculino aqui. Isso daí como se fosse com muita intensidade. O que eles captam, a espiritualidade capta? Gente, não adianta chegar ali e colocar o nome por colocar. Tudo é intenção. Tudo é intenção. Quando você for colocar o nome de alguém em alguma oração, mentalize a pessoa. Já mentalize ela sendo assistida.
mentalizem a casa dela. Então, não é uma coisa mecânica, é uma coisa que tem que ser realmente intencional, para que a espiritualidade possa trabalhar, visando socorro a espíritos necessitados ou fazendo visitas domiciliares a encarnados. São os serviços que os espíritos fazem. Quer dizer, além do trabalho aqui, eles trabalham exterior também, né? E vão no caso necessário, se for necessário, no umbral e tudo, conforme as solicitações, né? E no caso daquela senhora que a gente estava vendo, essa senhora aqui, eles souberam que ela estava presente na plateia. E no caso, esse espírito se aproximou dela para tentar obter mais informações, porque ela estava com tanta intensidade naquele pedido, né? E ela mesmo pensando, sim, eu preciso ter fé, Jesus vai nos ajudar, pedir intercessão divina, lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, e a equipe iria até seu filho. No caso, aqui eles falam que o filho tinha sido abandonado pela esposa, tinha os filhos, estava desempregado e estava tentando suicídio. Então, por isso, dessa intensidade, e a espiritualidade vai procurar, na medida do possível, do merecimento, esse auxílio também. Eita, vamos ver. Os passes. É importante isso daqui também, eu já estou me estendendo muito, né, Gilmar? Não, pai. Os passes. Aqui a gente observa as pessoas recebendo passe, certo? Os passistas, a espiritualidade ali, olha, até vindo do alto, o auxílio, os espíritos trabalhando, e a gente vê como cada um aqui se permite receber esse passe. Esse daqui está bem concentrado, né? Pensando no trabalho, nas coisas lá fora, quer dizer, está recebendo passe. Essa moça aqui, a gente já observa, ela mais concentrada, provavelmente está em oração. Isso daqui é como se a concentração dela permitiu que o seu perispírito se estendesse. E a forma do perispírito poder absorver da melhor forma possível os fluidos que estão sendo trazidos neste momento do passe. Então, gente, vocês veem que tudo depende das nossas atitudes, da gente se permitir a assistência, porque assistência tem, então depende de cada um se permitir. Então, das mãos dos servidores encarnados, energias revigorantes, fluido vital, irradiavam na direção dos assistidos, associadas aos fluidos espirituais dos benfeitores, beneficiando-os a nível material, emocional e espiritual, qual chuva de bênçãos. Então, quando forem receber passe, vocês também já têm uma visão diferente de como é esse trabalho. E quanto é importante a gente estar concentrado. Aqui seria na fluidificação das águas, né? Lembra que eu falei que eles manipulam os fluidos, né, para poder trabalhar as moléculas de água conforme a necessidade de cada um? Quando for a fluidificação da água, você mesmo, através de uma oração, mentalizar a preparação daquela água, que a espiritualidade lhe auxilie nessa preparação. Os primeiros cristãos, após ouvirem os ensinamentos de Jesus, abençoavam a água e faziam uso dela. A própria ciência reconhece que a água é um excelente condutor de energias. Assim, manipulando os fluidos, dando-lhes características medicamentosas e derramando-os sobre a água, derramando-lhes sobre a água, esta facilmente os assimila. As moléculas de água, elas assimilam muito fácil estes fluidos. Então, o quanto é importante também a água fluídica, né? Saúde e enfermidade. Aqui eles estão terminando os trabalhos e eles comentam sobre isso. A saúde será sempre a exteriorização do equilíbrio interior de alguém. A enfermidade representa o expurgo dos desequilíbrios mentais daquele que insiste em caminhar de forma contrária aos sábios códigos divinos. A ciência terrestre já compreende que existem doentes
e não doenças. As causas das enfermidades são de ordem espiritual. O homem carece de ser médico de si mesmo, através de sua própria educação, analisando as próprias tendências e disposições mentais, renovando-se, esforçando-se em ser alegre, otimista, ponderado, tranquilo e confiante. Coisa que a gente precisa trabalhar, né? Precisamos considerar a dor como remédio, colaborando para o arrependimento sincero. Se o corpo é a vestimenta provisória da alma, não consigo ler ali. Por que curar? Se o corpo é vestimenta provisória da alma, por que curar o corpo e deixar perder-se a alma? O atendimento fraterno, tá? Aqui essa pessoa já se propõe já é uma pessoa preparada, com os conhecimentos da doutrina, com os conhecimentos dos ensinamentos do Evangelho. Aqui vocês veem que tem sempre a espiritualidade auxiliando no tratamento também, no atendimento fraterno. Aqui no caso a espiritualidade está auxiliando, esse senhor ele está enfermo, eles vão intuir, olha lá, o orientador a estimular a seguir confiante o tratamento médico, convidá-lo ao tratamento do passe como terapia auxiliar. Quer dizer, a espiritualidade já nesse atendimento fraterno, nessa conversa amorosa desse trabalhador, já está trabalhando o que perispiritualmente eles puderem trabalhar. E muitas vezes vão trabalhar durante o sono, que foi o que a gente falou, né? Auxiliando ao máximo, mas inspirando para que ele continue firme no seu tratamento do corpo físico, né? Esse é um outro tipo de atendimento que eu estava falando de obsessores, né? O atendimento fraterno, essa moça aqui, ela tem esse obsessor, é um ex-marido, numa outra vida, ela separou do marido, foi embora com o outro, levou dinheiro. Então imagina como esse espírito não estava perseguindo ela, querendo prestar contas, e ela só vivia angustiada, com sentimentos suicidas. Então, a partir do momento que ela está aqui sendo atendida, ele teve a permissão de adentrar no atendimento também, está sendo tratado, e pelo que eles falam, às vezes não é de uma hora para outra, mas falaram no livro que após muitos encontros, até através do sono, eles conseguiram, através do amor, resolver todas as diferenças que tinham. Por isso que falam, resolva o que tiver que resolver aqui na Terra e vejam bem o que vão fazer para não arrumar inimizades, né? E aqui é o término. Então, terminou o trabalho aqui na Terra, a espiritualidade continua. Trabalhando o tratamento naqueles externos que a gente estava falando, né? Dos auxílios, das visitas no lar e tudo. E no sono das pessoas também. Tá bom? Desculpa de estender. Mas, assim, na medida do possível, quem tiver condições de ler o livro, leiam, que são muitos detalhes. Mas é coisa que é importante a gente saber. Então, acredito que a partir do momento que esses pequenos esclarecimentos que eu pude trazer, vocês consigam enxergar todo o trabalho da Casa Espírita de uma forma diferente. A partir do momento que a gente adentrar nesta casa. E os dias que a gente não tiver muito a fim de vir, faça uma forcinha e venha. Porque a gente não sabe o que está por trás ali da gente não querer vir, né? Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Gratidão pela oportunidade.